Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, do dia 24 de junho de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor, segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 20. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que está de aniversário. Dia especial para você hoje. A bênção do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que derrubaram um deles uma viga, e derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ah, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àqueles lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado. E se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E disse um dos servos. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, e conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante de pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo:
acode-me, ó rei meu senhor. E ele disse, se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu a outro dia, dá cá a teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse, assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a eles, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que enfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos.
Tomaram, pois, 2 cavalos de carga, e o rei enviou um mensageiro após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus, e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, ao capítulo 16, versículo 15. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo com um caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém, irmãos? Livro de Salmo 142, versículo 1 ao versículo 7.
Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém, irmãos? Provérbios 17, versículo 24 e 25. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquele que deu a luz. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.